Estamos aqui na quarta e última parte de Teotihuacan não, do Pinheiro Diário, né, mostrando aí os registros antigos, né, os velhos registros. E hoje eu termino, né, não tem para onde correr, são poucas folhas aqui. Aqui só tem 2 jogos, tirando alguns rascunhos de outros jogos que eu já meio que abandonei, né. Começando aí por Teotihuacan com Tio, que é o original. E aí aqui tem a versão 0.1, tabuleiro sem quase nada, mas qual é a ideia do jogo? Você vai construir uma pirâmide com dados, certo? Então, apesar de ter algumas similaridades com o Teotihuacan original, não tem nada a ver com, tirando o fato de ser um tema igual, né? E usar dados. Tirando isso, não tem nenhuma similaridade, são jogos bem diferentes. Inclusive, eu prefiro muito mais esse aqui do que o Teotihuacan, porque eu acho ele muito repetitivo, por conta do rondel, né? Ele tem um rondel e você meio que, se você encontrar um combozinho, você vai começar a repetir aquele combo e fica, eu achei repetitivo. Né? Mas aí meu gosto é um gosto, seu gosto pode ser outro gosto. Aqui já tem alguns playtests que eu anotei, ó. Aqui já é da versão 1.0, certo? Então isso aqui não é um playtest que condiz com essa imagem aqui. Mas eu comecei o jogo assim, e a ideia era que você ia empurrando os blocos para ir fazendo uma pirâmide aqui. E tem algumas regras de quebra-cabeça aqui, estilo Sagrada, né? Então é uma mistura de Sagrada com mais complexidade, né? Porque vai ter um bocado de coisa a mais nesse jogo. A princípio não tinha, certo? Era bem simples mesmo. Aqui já tem algumas anotações. E a evolução é relativamente rápida, porque eu consigo jogar esse jogo sozinho com uma certa facilidade. Então eu joguei e aí corrigi, né? Já fiz umas mudanças. Aqui já entrou um bocado de ação, ó, um resumão do jogo. Já tem aqui como pontua, como não sei o que. Então o jogo já estava funcionando, certo? Só que tem algumas coisas para lapidar. Eu fui lapidando. Aqui eu já diminui o tamanho, porque o dado era ficar meio folgado aqui. Aqui já ficou mais certinho. Já mudou as ações da versão 0.2 para 0.3. E assim foi sendo a evolução do jogo, certo? Basicamente era 1 ou 2 partidas, mudava. 1 ou 2 partidas, mudava. E assim eu ia evoluindo, várias partidas solo, certo? Eu investia em... fazia cada jogador jogar numa estratégia diferente. Porque eu já ia balanceando o jogo desde o começo, né? O que pode soar estranho, né? Mas é um negócio que facilita muito lá na frente, porque lá na frente você já vai estar com o jogo bem redondinho. Lógico que se aí você quiser cortar alguma coisa, você vai ter que fazer um rebalanceamento, né? Igual a carro. Só que uma vez que você já entende muito bem o jogo e como funcionam as nuances, porque você trabalhou no balanceamento do jogo, fica mais fácil. Pelo menos eu acho, né? Versão 0.5, ó, e aqui já tinha dinheiro, como é que não sei o que. Essa trilha não existia, ó, de trilha de dinheiro, que eventualmente eu vou adicionar mais recursos aqui, porque o jogo foi crescendo. Não vou dizer que é uma boa maneira de você fazer um jogo, que é começar ele pequeno e crescendo, mas eu acho que aqui funcionou. Eu levei para um evento, né, que foi na Game of Boss, lá no Rio de Janeiro. O pessoal reclamou muito da quantidade de componentes do jogo e reclamou da complexidade. Porque basicamente o jogo tem o aspecto sagrado, né, de quebra-cabeça, tem manipulação de recursos, né, gerenciamento de recursos. Tem a parte do Aspect to Choose, que não é complexa, mas tem decisões complexas, né, mas é simples. E tem construções e tem objetivos, certo? Então o jogo realmente ficou grande. Só que, assim, na minha opinião, ele não é tão grande assim que fica incompreensível, né? Tem outros jogos que são muito mais complicados e que o pessoal adora, né? Tipo Terraform Mars, é muito mais difícil do que Teotihuacan, o meu, né? E do que o outro, não sei, talvez também. Mas o pessoal adora. E eu joguei aquele jogo pela primeira vez e foi tanta informação que eu tive que ignorar pedaços do jogo para poder jogar direito. Aí talvez seja o problema desse aqui. Você não consegue ignorar pedaços do jogo. Você tem que conseguir calibrar tudo bem aqui, né? Senão a coisa não vai andar. Isso pode ser um problema porque de fato dificulta para quem está jogando pela primeira vez, né? Aqui versão 0.8, 0.9. Aqui mais playtest anotado, inclusive aqui tem os playtests do dia, né? Foi 01, né? 1º de julho de 2017, ó. Faz tempo. Esse foi o único evento que eu fui, fora de Recife, né? E fora de Juazeiro, obviamente, né? Já que eu estou aqui. E fora dos spas, né? Então, assim, região sem ser Nordeste, foi o único evento que eu fui. Gostei da experiência, aprendi muito, né? Conheci uma galera que eu não conhecia, então vários designers aí que publicam jogos hoje em dia eu conheci nesse evento, que é muito legal, né? E
Basicamente o que eles disseram sobre Teotihuacan foi que o jogo era interessante, mas era muito complexo ou tinha muito componente para ser publicado. Então eles foram muito na premissa da publicação da coisa, o que eu entendo, né? Porque até o propósito de a pessoa fazer jogos, ao menos a maioria das pessoas, né? Não é só hobby, né? Também é para publicar. Não que publicar dê muito dinheiro, mas é também para publicar para outras pessoas jogarem o jogo, porque nada mais satisfatório do que você ver seu jogo na mesa de alguém e o pessoal gostando, né? Então reclamaram muito. Aí hoje em dia eu estou trabalhando em outro jogo que não está nesse hall aqui, né? Que é só para 2 jogadores, o que eu acho que vai dificultar a publicação, mas eu diminui os componentes e estou deixando ele modularizado. Como assim? Ele vai ter uma maneira de jogar mais simples. Aí se você quiser inserir mais coisas, você insere, mais coisas você insere, e assim o jogo vai ficando mais complexo à medida que você achar conveniente, né? Porque talvez você ache que começar com tudo seja muito ruim. É feito quando você tem um jogo que tem um modo família, né? Basicamente assim, a ideia. E eu fiz 2 jogadores porque esse jogo brilha com 2 jogadores. Ele funciona com 3 ou 4, mas não tem comparação assim, 2 jogadores ele é muito melhor. Tanto em tempo, né? Vai ser menor o tempo, quanto no benefício da interação. Porque a interação é com a Split to Choose, ela funciona, né, com mais jogadores, mas o ideal é que sejam 2, né? Porque se for mais jogadores fica muita desvantagem para quem está escolhendo e termina virando frustrante e por aí vai. Com apenas 2 jogadores a coisa flui melhor. Aí Teotihuacan, várias coisas, que foi a ficha da Game of Board, que o pessoal preenchia e tal, dava uma nota, escrevia observações e tal. Bom, terminado isso aí qual foi a ideia, né? Rolou um evento depois que chama Gen Quente, que é quando o pessoal não pode ir para Gen Con. É um evento online, basicamente. E teve um desafio lá, de fazer um jogo roll and write. Aí, aproveitando a deixa de que Teotihuacan tinha muito componente, eu pensei, por que não fazer uma versão roll and write desse meu jogo? E aí nasceu Teotihuacanzinho, que aqui tá com N, mas acho que depois eu transformei com acento também, para ficar igual, né? E aí a evolução do jogo, ó, a folhona, a versão 0.1, porque isso aqui eu fiz de qualquer jeito, né? E aí depois eu fui otimizando e reduzindo, ó, 0.2, 0.3, 0.3 ainda. Foi reduzindo até ficar isso aqui, certo? Foi um jogo que eu desenvolvi muito rápido, né? Até porque tinha um prazo para o evento. Tá publicado, digamos assim, né? Porque eu fiz e botei no BGG. É gratuito, você pode baixar e jogar. Assim, sinceramente, eu não gosto tanto dele assim. Funciona, né? Não tá bugado, digamos assim. Mas eu acho ele muito complexo para ser um roll and write. Depois que eu fiz e aí eu fui ver lá, eu achei que ficou muito pesado para ser um roll and write. Apesar do jogo ter apenas uma folha de regra, que é essa folha, né? Frente e verso. Acabou-se, isso é o jogo. Mas assim, ele é muito cabeçudo, digamos assim, né? Você ir pensando as coisas, fazendo e otimizando, né? Aí eu acho que pesa um pouco, porque a expectativa de um roll and write é ser mais simples, né? Talvez. É o puzzle que é simples, mas que é interessante, né? Aqui ficou só complexo mesmo. Não é ruim, mas também não achei bom, não. Mas aí, inclusive, teve um jogo que venceu esse concurso, e o jogo que venceu esse concurso eu também não gostei, não. Então, eu acho que eu sou muito exigente, né? E aí terminou aqui, ó. Terminou os jogos que eu coloquei aqui, pelo menos os jogos que tem várias folhas e vários conteúdos sobre eles, e aqui vem alguns rascunhos que eu fui montando, porque desde o comecinho eu queria fazer um Eurogame, né? Não sei se você lembra, em alguns vídeos aí eu falei. E aí a primeira ideia que eu tive foi fazer um jogo gigante sobre os Elfos Negros, né, de Forgotten Realms, que é uma raça cheia de intrigas, né, tem casas, é um negócio meio Game of Thrones, só que com essa raça em específico, né, e tem uma ambientação que eu gosto muito e tudo mais. Aí eu comecei a pensar nisso aí, e várias ideias que eu fui jogando aqui, eu nem lembro o que são essas coisas aqui, né? Talvez algum dia eu olhe novamente, mas era um jogo que realmente era grande e assim, majestoso, digamos assim, né, enorme. Mas aí tá aqui, já deve fazer uns 10 anos que tá aqui essas ideias. Não aqui nesse folheto, né, mas assim, escrito. Aí aqui vem um jogo que eu já desenvolvi, já finalizei, que é o Octopath Test. Aqui tem uns testes que eu fiz com ele e tal. E aí, ó, não sei o que, travado, pá. Aqui na verdade é teste de Distrito 6, ó. O trator ficou travado. Custava 1 ou 2 pips, né? Então tá misturado aqui, ó. Distrito 4, Distrito 4 na verdade. Distrito 4 é uma variação do Distrito 6 que eu fiquei matutando para remover
as rodadas do jogo. Não é a rodada, é a fase, é a rodada mesmo. Tirar a rodada inteira para deixar o jogo fluxo sem ter, digamos assim, uma fase de tal coisa, uma fase de tal coisa. Seria basicamente alocar dado, tirar dado, alocar dado, tirar dado, sem nenhum intervalo, digamos assim. Eu não gosto de jogos assim, mas foi uma pessoa que eu mostrei o jogo e me recomendou fazer assim, que era um negócio mais moderno. E deve ser mesmo, porque o Stone Meyer, né, o Jamey Stegmaier faz isso. Apesar de eu odiar todos os jogos dele, então não é o meu perfil, né? Aí assim, eu fiz, eu acho que não funcionou, tem uns bugzinhos, aí eu deixei de lado, meio que abandonei, talvez algum dia eu volte, né? Mas aí eu mudaria o tema completamente, mas o Distrito 6 foi publicado, então minha ideia não é focar muito mais nesses jogos que eu já botei pra fora não. Aqui é um outro jogo, que esse aqui na verdade é um videogame, que eu tava fazendo com um amigo meu, não foi pra frente, assim, tá pronto o código, não fui eu que fiz, foi esse meu amigo. Mas assim, como ele trabalha isso full time, eu acho que ele queria fazer um negócio muito bem feito e aí terminou que não andou, né? Mas bom, se algum dia dá, basicamente é Forgades, sendo que para computador e com as ideias que eu acho que funcionaram melhor, especialmente por ser no computador, né? Um dos defeitos de Forgades é... Forgades, para você que não sabe, né? Eu estou falando aqui um bocado de vezes, mas é basicamente um quebra-cabeça competitivo. Então você está montando os terrenos e você tem que casar os tiles igual a Carcassonne. Então onde tiver um terreninho tem que ter o mesmo terreninho lá. E isso aí você vai fazendo em tempo real. E aí chega uma hora que o jogo trava, porque você não tem a peça específica para entrar ali, né? E essas travadas é que são ruins e elas acontecem justamente porque as peças são físicas. Então você não vai ter todas as peças, você tem todas as peças possíveis, mas pode já ter usado. E ele usa frente e verso, aí o que complica ainda mais esse problema. Aqui não, é um jogo mais aberto, né? E que as coisas do jeito que eu fiz é que ele não trave e que é um jogo muito dinâmico mesmo. Inclusive aqui, se você for rápido, você ganha de alguém que é lento, feito eu. Aqui vários exemplos que eu estava mostrando para meu amigo para ele entender como é que o jogo funcionava e tal. Eu fiz vários desenhos e tudo mais. Gostei de fazer, mas realmente não é minha praia, porque jogo de computador você vai ter que desenvolver o jogo. E isso aí dá um trabalhinho, viu? Que eu não sei até que ponto vale a pena. Assim, para quem gosta, ok, né? E para quem tem uma equipe, mas o cara fazer isso aqui sozinho é muito amor mesmo. Porque todo jogo vai ter defeito. Aí você vai fazer isso aqui para você testar, né? Você vai ter que criar um protótipo, testar, aí vai dar uns defeitos, você vai ter que reprogramar um bocado de coisa. Só nisso aqui a gente teve várias reprogramações. E foi coisas simples, mas que demandavam um bom tempo do programador, né? Então não, acho que não é pra mim não isso aqui. Vou focar no board game mesmo, até porque é o que eu gosto, né? Aí aqui tem mais um outro jogo que eu comecei e não continuei, que era um jogo de corrida. Basicamente era um retão com os carros andando e se matando, dando tiro e tudo mais. Sendo que a ideia pode parecer simples, né? Mas aí a ideia é que ninguém soubesse qual era o seu carro. Igual a Regicida, ninguém sabe qual é a sua casa, né? Então pra você ver que eu gosto muito dessa ideia. Só que não deu certo, acho que não funcionou legal, mas aí Regicida veio para substituir, funcionar legal e ser publicado. E fechando, a última folha aqui desse, sei lá o nome disso aqui, desse folder, é Rogue Quest segunda edição, versão card game. Rogue Quest, para quem não sabe, é meu primeiro jogo. Eu comecei lá em 2010 mesmo, ou 2011, e parei de fazer no mesmo ano. Porque basicamente virou uma simulação de como ser ladino no RPG, digamos assim. E não era o que eu queria. Assim, era o que eu queria na época, mas na verdade não era o que eu queria, porque eu acho mal... É um jogo mal feito mesmo, assim. Ele tá no BGG, mas é um arrependimento de eu ter botado. Eu acho que eu não consigo tirar, mas aí, hoje em dia eu nem tiro mais, virou parte da história, né? E aí que estão algumas ideias que eu tive de como jogar o jogo só com cartas e tudo mais, e fazendo um esqueminha de furtividade por quantidade de carta, ter algum push luck. Mas aí terminou que eu não andei pra frente não isso aqui, porque eu só gosto do tema, essa parte de jogo de carta, assim, eu não sou muito fã. Então terminou que ficou em suspenso. E é isso, ó, encerrado aqui. Aí a partir daqui o que, é que vai acontecer? Eu vou mostrar como eu tenho feito atualmente, né, com as regras. Eu tenho agora feito, com as regras não, com o desenvolvimento, né. Eu tenho agora feito tudo num caderninho. Aí depois, próximo vídeo eu vou mostrar esse caderninho. E aí depois desse próximo vídeo vão vir as atualizações de desenvolvimento e vão continuar sendo em vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que não tenha sido terrível, né, esse negócio em vídeo, mas como eu recebi alguns elogios, eu vou manter.
Porque, sinceramente, eu acho que vídeo é melhor para você mostrar as coisas, especialmente quando você tem algo visual para mostrar, né? Do que texto. Fora que, sendo bem sincero, dá muito menos trabalho fazer esse vídeo aqui. Se eu fosse fazer isso aqui em texto, eu ia ter que escanear todos os papeizinhos aqui que eu usei nessa apresentação, né, digamos assim. E além disso, escrever sobre eles. Né? Aqui eu estou falando, terminei o vídeo, sei lá, em quantos minutos? 15 minutos? Pronto. Em 15 minutos terminei o vídeo. Foi um take só. Tá bom que deve ter um bocado de gaguejada, um bocado de falha na voz, né? A minha voz está meio ruim. E qualquer coisa assim, mas, bom, gravei, tá aí pronto, vai pro ar, você vai assistir se você gostar desse tipo de conteúdo, e é isso, né? Então acho que é bom eu ter uma coluna que seja em vídeo, para eu poder ter pelo menos um outro tipo de conteúdo, né, no meu blog, e quem sabe até alimentar um canal do YouTube, né? Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado, até a próxima, tchau, tchau.